Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe e hoje a gente vai discutir um tema bastante importante, tanto em prevalência como em impacto aí na saúde pública dentro da pediatria, que é a diarreia aguda e persistente. Vamos começar com uma discussão de um caso clínico. Então vocês atendem aí um escolar masculino de 6 anos que chega numa consulta pediátrica com uma queixa de fezes mais líquidas e dor abdominal há 2 dias. A mãe relata que há 2 dias a criança começou a ter fezes sem muco, sem sangue, mas com uma frequência elevada de 5 evacuações ao dia, chegando a ter perda de fezes nas vestes, sem febre, acompanhado de uma dor abdominal de intensidade leve e também com náusea, mas sem vômitos. Essa história, né, que é tão corriqueira aí nos pronto atendimentos da pediatria, traz para a gente alguns dados que são importantes para a gente pensar e tentar detalhar o que será que é a etiologia desse quadro diarreico dessa criança, né? O que mais que você perguntaria na anamnese que vocês acham que ficou faltando? Como é que é o exame físico desse paciente? Será que tem alguma indicação de solicitar algum exame de investigação? Existe alguma maneira de descobrir a etiologia desse quadro? E quais as complicações que esse paciente pode ter? Então é importante a gente primeiro definir o que é diarreia aguda. A gente tem como definição de diarreia uma alteração da consistência das fezes, que ficam mais amolecidas do que as habituais daquele paciente. E isso é importante vocês saberem, que não é necessário que as fezes sejam francamente líquidas, mas se elas forem mais pastosas ou mesmo mais amolecidas do que o habitual, isso já configura conceitualmente diarreia. E existe um outro conceito que não é relacionado à consistência, mas é um aumento da frequência evacuatória ou um aumento do volume, da quantidade de fezes que o paciente apresenta. Então, qualquer uma dessas três alterações já é suficiente para que a gente possa definir o conceito de diarreia. E a gente consegue habitualmente caracterizar em relação ao aumento da frequência quando o paciente tem pelo menos 3 evacuações ao longo do dia. Geralmente é de início súbito e pode ou não vir acompanhado de outros sintomas, sejam eles respiratórios, como a tosse, a coriza, a odinofagia, e isso vai fazer a gente pensar, como eu vou dizer para frente, principalmente em etiologias virais, das famosas GECAs ou gastroenterites virais, que são as doenças aí mais prevalentes junto com os resfriados comuns em crianças, né? E é importante a gente perguntar se o paciente teve náuseas e vômitos e caracterizar esses vômitos. Qual que é o material que é eliminado, qual a coloração, existe uma relação próxima com as refeições ou não, existe um quadro de tosse precedendo o vômito, para que a gente possa entender se o vômito pode realmente estar associado com uma infecção gastrointestinal. Pela Organização Mundial da Saúde, conceitualmente, diarreia ela é classificada de acordo com a sua duração em 3 subtipos principais. A diarreia aguda é aquela que tem uma duração de até 2 semanas. Já a diarreia persistente é aquela que se prolonga de 2 semanas até no máximo 4 semanas, ou seja, 30 dias. Enquanto que as diarreias crônicas, elas são aquelas que têm uma duração maior do que 30 dias. E é importante a gente saber que a evolução da diarreia crônica, ela muitas vezes não é contínua, ela não é diária, mas ela pode ser intermitente. Ou seja, eu apresento episódios de diarreia com duração prolongada, de semanas, porém muitas vezes o paciente fica por um curto período sem apresentar diarreia e logo depois ele recorre desses sintomas. É importante a gente caracterizar sempre o volume das evacuações. São fezes volumosas em grande quantidade que chega a sujar as vestes do paciente, como a gente viu no caso clínico, ou são evacuações em pequena quantidade, que o paciente praticamente só borra as vestes, né? Além disso, é importante caracterizar a presença dos produtos patológicos. Existe sangue vivo ou oxidado, umas fezes em coloração acastanhada, enegrecida. Existe catarro,
secreção, muco, pus nessas fezes, todos esses dados vão ser importantes para a gente pensar em algumas etiologias, como a gente vai ver para frente. Quando era aqui, gente, só para a gente revisar, então, conceitualmente as diarreias quanto à sua duração, a gente sabe então que a diarreia aguda é a diarreia mais frequente na criança e é com certeza o que vocês vão pegar no pronto-socorro. E quando ela se prolonga, passando aí de 14 dias, a gente tem conceitualmente a diarreia persistente, que vai ser o nosso segundo tema da aula. E quando a diarreia passa de 30 dias, a gente tem aí a conotação e a definição de diarreia crônica, que representa aí uma gama de doenças gastrointestinais de etiologias diversas que devem ser investigadas a princípio pelo especialista em gastroenterologia pediátrica. Quando a gente pensa em etiologia das diarreias agudas, a gente lembra que o nosso trato digestivo ele costuma ser invadido principalmente por vírus, as gastroenterites virais. E existem diversos vírus, né? O rotavírus ele é classicamente conhecido, mas ele não é o único. Existem até adenovírus, norovírus, até o próprio coronavírus. E a gente pode ter etiologias bacterianas, principalmente as enterobactérias, como a Shigella, a Campylobacter, a Salmonella, a Yersinia e alguns protozoários que eventualmente podem causar quadros diarreicos, como por exemplo a Giardia lamblia. E existe um conceito que é importante vocês aprenderem nesse momento, que é como que pela história de sinais e sintomas, a anamnese, a gente vai conseguir definir se a nossa diarreia é de topografia do intestino delgado ou intestino grosso. Por que é tão importante essa diferenciação? Porque a grande parte das gastroenterites virais, elas vão causar um acometimento restrito ao intestino delgado. Enquanto que as etiologias bacterianas, por exemplo, elas habitualmente causam uma colite, ou seja, uma doença restrita ao cólon, ao intestino grosso. E como que é então o padrão da diarreia do trato gastrointestinal alto, né? É aquela diarreia classicamente volumosa, com fezes líquidas ou pastosas, habitualmente com uma frequência não muito elevada, mas é claro que a frequência isoladamente é insuficiente de conseguir caracterizar se é um tipo de diarreia ou outro, mas habitualmente nas diarreias de gastroenterites virais não se costumam ter mais do que 6 episódios em 24 horas. As fezes causadas por invasão ali, infecções virais intestinais, não costumam cursar com produtos patológicos, enquanto que as diarreias aí causadas por bactérias no padrão colite, elas costumam ter uma frequência evacuatória muito maior, geralmente mais do que 6 a 8 evacuações, e são fezes em pequenas quantidades, evacuações em pequeno volume, habitualmente podendo ter produtos patológicos e sintomas sistêmicos mais evidentes, como toxemia, febre alta, um acometimento do estado geral da criança. Além disso, é uma característica muito frequente associada às colites, é um termo que a gente chama de tenesmo, que é uma sensação de evacuação incompleta, é um desejo evacuatório que a criança vai lá no banheiro, ela senta, ela parece que quer evacuar, mas ela não consegue. Isso é uma característica que deve fazer com que vocês lembrem do processo infeccioso restrito ao cólon. Além de outras etiologias infecciosas, a gente lembra que esse padrão também pode acontecer, por exemplo, nos quadros de doença inflamatória intestinal, por exemplo, a retocolite ulcerativa, e existem algumas doenças de etiologia alérgica, por exemplo, a gastroenterocolite eosinofílica, que pode mesclar sintomas do delgado com o intestino grosso, podendo repercutir aí em síndromes desabsortivas, gerando uma repercussão no crescimento e no desenvolvimento daquela criança. E existe algum agente etiológico desses que eu citei até agora que são imunopreveníveis, ou seja, que tem alguma vacina disponível? E aí vocês já tiveram a aula de vacina, né? E só para a gente recordar, é clássica a vacina aí de rotavírus, administrada no SUS, no PNI, em lactentes, no 2º e no 4º mês de vida,
lembrando que ela é uma vacina atenuada, administrada por via oral e que tem como objetivo principal proteger o lactente jovem de infecções gastrointestinais pelo rotavírus. Mas é óbvio que essa vacina, que é monovalente no Sistema Único de Saúde, ela não é capaz de prevenir 100% das infecções pelo rotavírus, né? E se a gente for pensar, a vacina disponível no setor privado, ela é pentavalente, ou seja, ela protege contra 5 subtipos desse vírus e ela protege então de uma forma mais ampla esse lactente contra essa infecção que pode causar uma diarreia intensa, que leva à desidratação e até mesmo morte por choque. Quando a gente pensa em mecanismos fisiopatológicos associados às diarreias, principalmente as agudas, a gente lembra que existem 3 mecanismos classicamente descritos. A diarreia dita inflamatória, que é aquela que caracteristicamente eu tenho uma invasão da mucosa e da submucosa pelo agente infeccioso, causando uma destruição e uma inflamação intensa, por exemplo, nas etiologias bacterianas. Essa diarreia, ela costuma cursar com sintomas sistêmicos, febre alta e produtos patológicos nas fezes, mas eu posso ter diarreias, tanto virais como bacterianas, com um padrão dito secretor, em que eu tenho a ação de determinados fatores de virulência, algumas exotoxinas dos micro-organismos, que desregulam as bombas iônicas localizadas ou na membrana apical ou na membrana basolateral dos enterócitos, gerando uma hipersecreção de eletrólitos em direção à luz do intestino, repercutindo aí num padrão evacuatório em alto volume, de fezes líquidas, que muitas vezes perpetua-se mesmo sem a ingestão de nenhum tipo de alimento, ou seja, ela se mantém independente do estado de jejum desse indivíduo. E a gente tem o clássico padrão da diarreia osmótica, que é aquela diarreia muito associada, por exemplo, à intolerância à lactose, em que o paciente ele tem, por acúmulo de um determinado metabólito não absorvido e não metabolizado na luz do intestino, um efeito osmótico que atrai água, líquidos, eletrólitos para dentro da luz intestinal, causando um aumento do bolo fecal e do peristaltismo, gerando o padrão de diarreia, que no caso da intolerância à lactose, habitualmente são fezes ácidas, explosivas, né, que cursam com cólicas e dores abdominais intensas. O diagnóstico da diarreia aguda, ele é basicamente clínico. A anamnese é suficiente para que a gente possa pensar nas etiologias. Mas quando a gente tem uma suspeita forte de colite bacteriana e esse paciente tem uma indicação de internação por um acometimento do estado geral, uma incapacidade de ingestão de alimentos líquidos, a gente vai internar esses indivíduos e fazer uma investigação, com, por exemplo, exames inespecíficos como hemograma, provas de fase aguda e coletados exames mais específicos na tentativa de se identificar o agente etiológico, como a cultura de fezes ou mesmo a avaliação do coprograma, ou também chamado de coprológico funcional, que é um exame que avalia o pH fecal, a presença de leucócitos e de alguns agentes derivados de macromoléculas que podem ser excretados nas fezes quando ocorre uma desabsorção. Então existem provas laboratoriais que identificam presença de gordura nas fezes, por exemplo, a prova do Sudan 3, ou a presença de carboidratos, como o Benedict ou a prova do Lugol. E a gente pode também identificar eventualmente, através da cultura, as principais enterobactérias causadoras, como a Shigella, Salmonella, Campylobacter, ou até mesmo com a pesquisa de toxinas específicas, como a investigação de toxinas do Clostridium difficile, que é aquele agente classicamente associado à colite pseudomembranosa. O exame cobroparasitológico, ele também é uma ferramenta importante da gente fazer quando disponível, idealmente com culturas, com amostras seriadas de fezes, na tentativa de identificar protozoários e eumintos que podem causar quadros gastrointestinais que simulam aí as colites e as gastroenterites virais.
Então, pessoal, começando pelo plano A, o plano A ele é indicado para um paciente que não está desidratado. Ele tem como objetivo prevenir a desidratação nesse indivíduo, tá? E qual que é a recomendação então pelo Ministério da Saúde, que é adotado pela Sociedade Brasileira de Pediatria? O paciente ele vai ter a recomendação de ingerir o soro de reidratação oral, que idealmente deve ser aquele obtido na rede pública em envelopes contendo vários elementos que ajudam a prevenir a desidratação, como por exemplo o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o citrato, a glicose, em concentrações ideais para que o paciente não tenha aí um desbalanço hidroeletrolítico e ácido básico. De acordo com a faixa etária, como vocês veem, o volume a ser ofertado ele vai ser variado. A gente sempre recomenda que a mãe prepare um envelope que rende em torno de 1 litro e ela ofereça esses volumes de acordo com a faixa etária, como vocês veem aqui, após cada episódio de vômito ou diarreia, de acordo com a aceitação da criança. É importante que ela não force a ingestão, porque isso pode causar episódios de náuseas e vômitos e pode se agravar aí o quadro de desidratação do nosso paciente ou provocar uma desidratação num paciente previamente hidratado. É importante a gente estar sempre alerta aos sinais de piora e evolução para um quadro maior de desidratação. Por exemplo, quando o paciente não tem uma melhora da sintomatologia em 2 dias, ou quando ele tem uma exacerbação com maior quantidade de vômitos e diarreias, presença de produtos patológicos nas fezes, uma repercussão na diurese, que pode obviamente denotar que o paciente está desidratado, um aumento da sua sensação de sede, ou quando o paciente tem uma recusa do leite ou de outros alimentos. Na presença de qualquer um desses sinais de alerta, é recomendado que a mãe retorne à unidade de saúde ou seja reavaliado pelo pediatra ou pelo médico que estiver acompanhando essa criança. Já no plano B da reidratação, a gente vai tratar os pacientes que têm algum grau de desidratação, mas que não é classificado aí como grave. É muito similar ao plano A, mas o paciente vai ter que ter um período de observação no serviço onde eles for atendidos, seja na unidade básica de saúde ou no pronto-socorro. E a gente utiliza a via oral para ofertar esse soro de reidratação num volume estipulado de 50 a 100 ml por quilo, num período de 4 a 6 horas. Certo? Além disso, existem alguns sintomáticos antieméticos que podem ser utilizados na faixa etária pediátrica com o intuito de diminuir os episódios de vômitos. A medicação de escolha é o ondansetrona, que atua aí como um antagonista dos receptores de 5-HT, de serotonina, na mucosa intestinal e causa aí uma diminuição importante dos quadros de náuseas e vômitos de uma forma segura, sem causar os famosos sinais e reações extrapiramidais, classicamente aí presentes em outros antieméticos que a gente praticamente não indica mais em pediatria, como por exemplo a metoclopramida, o famoso Plasil, né? A ondansetrona ela pode ser utilizada a partir dos 6 meses de vida e, como vocês veem aqui, as doses variam de acordo com a faixa etária ou a faixa de peso, e a gente vai reavaliando esse paciente de forma que, quando ele tem uma melhora objetiva do seu estado geral e da sua desidratação, ele pode ser liberado para casa seguindo um plano A e juntamente com os sinais de alerta para que ele possa retornar ao sistema de saúde caso ele tenha aí uma... Já o plano de reidratação C, ele é aquele recomendado para os pacientes classificados como desidratação grave, já na sua avaliação inicial. Esse plano de reidratação, ele é indicado, então, além dos pacientes com desidratação grave, aqueles pacientes que já se apresentam com sinais de descompensação hemodinâmica, com choque hipovolêmico, que classicamente causa um choque do padrão frio, em que o paciente tem extremidades frias,
pulsos periféricos finos, filiformes, com tempo de enchimento capilar prolongado, além de 2-3 centímetros, e mal-estar geral, mosqueteamento aí da pele e também alterações de níveis sensoriais, podendo apresentar sonolência ou até mesmo coma em quadros mais graves, similar à avaliação que a gente faz nos choques sépticos. O paciente ele também pode receber esse tipo de hidratação em situações de parada cardiorrespiratória, e ele é dividido em 3 etapas ou fases, que a gente vai ver agora uma por uma, certo? Na primeira fase, chamada de reparação, a gente realiza a expansão volêmica do paciente, com o intuito de causar uma melhora mais rápida da sua perfusão periférica. E aí, segundo as últimas recomendações do Ministério da Saúde, publicado em 2023, a gente divide o paciente em menor de 1 ano ou maior de 1 ano, ou recém-nascido, para definir o volume dessa fase de expansão volêmica ou de reparação. Lembrando que ela é realizada com soro fisiológico ou ringer lactato, e aí a gente faz, na primeira etapa, um volume de 30 ml por quilo, que caso o paciente seja lactente menor de 1 ano, vai ser prescrito para correr em bomba de infusão contínua em 1 hora, e o restante dos 70 ml por quilo, completando-se então 100 ml por quilo, nas 5 horas restantes. Se o paciente ele for maior de 1 ano, esse volume é dado em tempo praticamente pela metade. A gente faz então a primeira fase de 30 ml por quilo em meia hora e o restante dos 70 ml por quilo em 2 horas e meia. O recém-nascido, a gente tem uma particularidade em relação ao volume, em que são ofertadas alíquotas de pelo menos 10 ml por quilo, e aqui a gente tem a ressalva de reavaliar após cada infusão dessas alíquotas, porque a gente sabe que muitas vezes o recém-nascido tem uma facilidade maior de se instabilizar mediante infusão de volumes mais elevados. Então é importante que a gente, após cada alíquota de 10 ml por quilo, a gente reavalie sinais de congestão e hipervolemia, por exemplo, com presença de crepitações pulmonares, estase jugular, taquicardia, que pode aí fazer com que a gente tenha que diminuir ou mesmo suspender a infusão de soro endovenoso. Aqui, gente, é importante que o paciente seja sempre reavaliado, né? A gente não vai deixar o paciente 5 horas, 6 horas, ou seja, esse tempo total de infusão, sem ter uma reavaliação médica. Por quê? Muitas vezes o paciente ele tem uma melhora expressiva da sua situação clínica e o seu plano de reidratação pode mudar. Ele pode aí passar de um plano C para um plano B e eventualmente até para um plano A. E essa variação, essa mudança de plano, ela é muito individualizada. Não existe uma regra de tempo mínimo para que eu possa aí modificar o meu plano de reidratação. Na segunda fase, a gente tem a manutenção, que é o que? Basicamente, cálculos que são feitos para que a gente mantenha o metabolismo basal daquele indivíduo, como se ele não tivesse nenhuma situação patológica adicional que aumente as suas demandas metabólicas. E aí a gente faz, então, atualmente, com o soro glicosado a 5%, mais o soro fisiológico, numa proporção de 4:1. Então a gente vai pegar o nosso volume total, calculado pelo peso do nosso paciente, e a gente vai dividir em 5 partes. Uma parte vai ser em soro fisiológico e as outras 4 em soro glicosado. Qual que é o cálculo a ser realizado de acordo com o peso? Como vocês veem aqui, tá bom, gente? Esses cálculos são muito clássicos aqui na pediatria e são baseados numa regra de hidratação de calorias, né, em 24 horas, que a gente chama de Holiday-Seeger, tá?
Vocês ainda vão ouvir com certeza esse termo aí quando vocês estudarem esse tema de reidratação. Paralelamente à fase de manutenção, a gente realiza a fase de reposição, que é o que? Além daquela taxa metabólica basal que deve ser mantida pela fase de manutenção, a gente vai ter que calcular o excedente que o paciente está tendo através das perdas pelos episódios de vômito, de diarreia ou pela baixa aceitação da dieta. É isso que a gente vai suprir então com essa fase chamada de reposição. E aqui eu peço a atenção de vocês para que vocês não confundam os termos reparação, que é a fase inicial que eu citei no slide anterior, também chamada de fase de expansão, com a fase de reposição, tá, gente? Reposição é uma coisa, reparação é outra. E o que então é a fase de reposição? É fazer uma infusão de soro ao meio, ou seja, 50% de soro glicosado 5% e 50% do soro fisiológico de um volume calculado aí de 50 ml por quilo no dia. Tá? Tanto a fase de manutenção como a de reposição, a gente calcula o que o paciente vai receber nas 24 horas. E vocês podem montar um soro com todos esses componentes e calcular para correr em bomba de infusão contínua em 24 horas. Na prática, como eu falei para vocês, muitas vezes o paciente melhora rápido e ele tem uma indicação de parar esse soro, porque ele já migrou para um soro, por exemplo, oral, num esquema do plano B, e aí a gente não vai desprezar todo aquele soro calculado em 24 horas. Então, vocês podem, por exemplo, pegar o soro das 24 horas e dividir em 4, como se a gente fosse fazer a cada 6 horas. Tá? Isso com o intuito de não ter gastos excessivos com componentes dos soros, né, no serviço de saúde que vocês estiverem atuando. E aqui é importante o seguinte: na fase de manutenção, além desse soro glicosado e soro fisiológico nessa proporção de 4:1, a gente vai adicionar o KCl, ou seja, o cloreto de potássio, numa concentração que vai variar do que vocês tiverem disponível aí no serviço de saúde de vocês. Na maioria dos serviços públicos do Brasil, a gente considera o KCl, a gente encontra ele na concentração de 19,1%, e aí a gente vai então calcular, em vez de 2 ml para cada 100 ml da solução da manutenção, a gente vai fazer 1 ml para cada 100 ml do total da fase de manutenção. Então, por exemplo, se a minha fase de manutenção do paciente deu 1.500 ml, a gente vai adicionar 1 ml para cada 100 desses 1.500. Então, a gente vai dividir 1.500 por 100, tá certo? E isso vai correr junto com os componentes aqui desse soro de manutenção. E num outro acesso, corre-se em paralelo o soro da fase de reposição. Existem alguns outros medicamentos que podem ser recomendados para os pacientes com diarreia aguda, de etiologia viral, por exemplo. Hoje a gente valoriza muito a prescrição do zinco, que ele é um oligoelemento importante para a proliferação celular e também para a nossa função imunológica. Então, abaixo de 5 anos, toda criança com desidratação ou diarreia aguda, eles devem receber uma suplementação de zinco oral. E aqui está a dose, né, que vocês veem, abaixo de 6 meses. A gente faz 10 mg por dia em uma vez, ou 20 mg ao dia nos maiores de 6 meses, por um período de 10 a 14 dias. Esse zinco, além dele melhorar então a reposição ali das células e dos enterócitos que foram às vezes lesionados durante a infecção, ele facilita também com que o paciente tenha uma resolução mais rápida da sua gastroenterite. E existem alguns estudos que afirmam que o zinco ele também tem um efeito profilático, evitando a recorrência das gastroenterites virais nos próximos 3 meses. Tá?
Existe também alguma evidência científica favorável com o uso dos probióticos, mas a gente sabe que probiótico é um campo ainda em estudo na medicina, certo? E o que tem de evidência hoje publicado e definido como benéfico no quadro da diarreia aguda viral são esses que eu cito aqui para vocês, tá? Essas 4 cepas, o Saccharomyces boulardii, que é um fungo, ou Lactobacillus rhamnosus, ou esse outro Reuteri, ou essa cepa dos raminosos aqui e do Reuteri nessas concentrações, e a gente utiliza por um período variável de 5 a 7 dias. Lembrando que os probióticos, eles têm ali a função de reequilibrar a microbiota que está desregulada muitas vezes na presença da infecção e também diminuir a duração dessa gastroenterite em alguns dias, tá? Não existe um medicamento que tenha ação antiviral, tá certo? Apesar de existirem algumas propagandas que divulgam a ação da nitazoxanida, que é um antiparasitário, tendo ação antiviral, os estudos mais robustos não confirmaram essa ação antiviral dessa medicação. Então a gente não preconiza o seu uso, exceto quando a gente tem uma suspeita de etiologia parasitária da nossa infecção intestinal. Pessoal, antes da gente agora partir para a diarreia persistente, eu gostaria de enfatizar uma questão. Quando que na diarreia aguda eu vou ter uma indicação de usar antibiótico? Quando a gente suspeitar de uma etiologia bacteriana, é óbvio, né? Quando a gente tiver uma forte suspeita de uma colite. O que é utilizado? Qual o antibiótico de escolha para tratar uma colite bacteriana? Atualmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda como primeira escolha o uso de um macrolídeo, que é a azitromicina, para tratar as infecções pelas enterobactérias patogênicas, seja a Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia. Todas essas bactérias, a princípio, elas são cobertas pelo macrolídeo. Alternativas: a ciprofloxacina, ela pode ser usada, ela é uma quinolona oral, que vocês sabem que ela pode ser utilizada na pediatria, eventualmente. Uma outra opção seria uma cefalosporina de terceira geração, como por exemplo a ceftriaxona ou cefdinizir, que é oral, né, lançado recentemente no mercado brasileiro. E também pode ser utilizado eventualmente a amoxicilina com clavulanato e também a sulfametoxazol e o trimetoprim. Além disso, é importante vocês valorizarem aí na história desses pacientes que têm um quadro de colite bacteriana realmente uma repercussão sistêmica para que a gente possa indicar o tratamento, porque existem alguns estudos que mostram que não é obrigatório entrar com antibiótico quando o quadro ele não é tão severo, tá? Por exemplo, as infecções causadas por salmonela, existem alguns estudos que até contraindicam fazer o tratamento e que os pacientes podem muitas vezes resolver a sua infecção de forma espontânea por ação unicamente do sistema imunológico. Porque vocês sabem que o uso de antibiótico acaba causando uma desbiose e isso pode causar mais prejuízos e mais complicações do que benefícios com o tratamento, tá certo? Então agora vamos começar, finalizando a parte de diarreia, conversando um pouco sobre a diarreia persistente. Como a gente viu, a diarreia persistente conceitualmente é aquela que tem uma duração de 2 até 4 semanas. E o que é importante vocês saberem? Qual que é a principal etiologia dessa diarreia? Ainda são as gastroenterites virais, tá certo? Então, ao contrário do que muitos pensam que muda-se a etiologia, não. A maioria das diarreias que se perpetuam ou se prolongam por mais de 2 semanas ainda são de causa viral. Mas por que será que alguns pacientes com diarreia viral têm só por 3 dias, 4 dias e tem outros que chegam a ter quase 1 mês de diarreia? E aí existe então, como em toda infecção,
a interação agente infeccioso e hospedeiro em ambiente, que acabam aí modulando fatores que predispõem uma evolução mais ou menos arrastada. Então, quais são os fatores de risco que hoje a gente sabe que são importantes de serem investigados e considerados para que um paciente evolua para a persistência da sua diarreia? A prematuridade, né? Os pacientes que têm baixa idade, principalmente os recém-nascidos e os lactentes abaixo de 1 ano, aqueles indivíduos que nasceram com baixo peso ou PIG, infecções prévias, sejam gastrointestinais ou até mesmo gastroenterites prévias, pacientes que já têm alterações, comorbidades que favoreçam aí uma disbiose pelo uso prévio de antibióticos, né? A ausência do aleitamento materno, tudo isso aí são fatores apontados hoje como de risco para esse paciente evoluir para diarreia persistente, assim como, por exemplo, os pacientes desnutridos. E é interessante que na diarreia persistente a gente costuma ter secundariamente uma intolerância à lactose, né? O que acontece? A infecção intestinal causada pelo agente infeccioso, ela causa uma lesão a nível da mucosa desse enterócito, e esse enterócito ele tem a sua lactase perdida, e secundariamente o paciente pode evoluir sim para uma diarreia osmótica pelo componente aí da lactose não digerida. Então aqui tem mais ou menos um mecanismo fisiopatológico descrito. A gente pode ter, pela lesão viral, agressão da mucosa causando má absorção de ácidos biliares. Esses ácidos biliares eles vão repercutir, né, quando diminuídos na luz do intestino, na absorção de gorduras. Então o paciente vai tender a ter uma esteatorreia, e ele também pode aí gerar um aumento de permeabilidade vascular, um aumento da permeabilidade da mucosa, e fazer com que o paciente tenha inclusive uma sensibilização alimentar e evoluir eventualmente para um quadro de persistência dessa diarreia e cronificação quando ele evolui para uma diarreia de etiologia alérgica. E ele pode ter eventualmente um supercrescimento de bactérias do cólon que acabam povoando o intestino delgado de maneira errática, e isso faz com que ocorra aí uma desconjugação dos ácidos biliares por ação dessas bactérias no delgado, perpetuando essa disfunção aí, essa redução dos sais biliares presentes já por própria lesão da mucosa, como a gente viu. E a desnutrição acaba sendo aí um fator agravante, porque é um paciente que tem uma tendência a ter aí falta de vários oligoelementos, como por exemplo o zinco, que é importante para a renovação celular. Como que a gente vai fazer a abordagem do tratamento? Ela basicamente vai ser muito parecida com a diarreia aguda, e a gente vai, de forma genérica, nesses grupos de pacientes, reduzir a ingestão de lactose, mas por um tempo curto, até ter a recuperação dessa mucosa, que em geral ocorre em torno de 1 a 2 semanas. Não significa que esse paciente vai ter intolerância à lactose para sempre. Não, ele vai ter durante um período aí transitório até a sua infecção em resolver e a sua mucosa se restabelecer. É recomendado o uso de probióticos, aqueles que eu citei na aula de diarreia aguda, né, nos slides prévios, de uma forma às vezes mais prolongada, chegando-se a terapias de 30 ou 60 dias, por exemplo. E também, na suspeita de uma etiologia parasitária, aqui tem papel o uso dos vermífugos ou antiparasitários, lembrando que a nitazoxanida, que eu citei, ela tem uma ação polivalente, tendo uma capacidade de espectro para giardia, protozoários, amebas e eumintos, que são agentes habitualmente causadores de gastroenterites parasitárias. Vamos para esse outro caso clínico. Agora vocês estão diante de um lactente de 8 meses, que é pardo, que é atendido no pronto atendimento pediátrico, com uma história de febre há 3 dias associado com episódios de vômitos pós-prandiais.
4 vezes ao dia. E diarreia, caracterizado por fezes líquidas, em grande quantidade, cerca de 8 episódios nas 24 horas, com presença de muco, mas sem sangue. A mãe refere que hoje notou o filho mais abatido e que ele está aceitando menos leite e papas. Ele tem como antecedente ser um recém-nascido a termo, nascido por parto cesárea, indicada por um sofrimento fetal agudo, nasceu de 40 semanas e 2 dias, filho de mãe com diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Ele nasceu com Apgar de 3, 7 e 8, pesando 2.420 gramas, um comprimento de 46 centímetros, um perímetro cefálico de 33 e um torácico de 31. Então aqui a gente vê que ele teve algumas repercussões, né? Em relação a seu peso de nascimento, ele é classificado como um baixo peso, provavelmente aí às custas dessas comorbidades maternas, né? E ele recebeu um aleitamento misto desde a primeira semana de vida, ou seja, o leite materno mais a complementação com alguma fórmula de partida. Iniciou a sua dieta complementar com as papas aos 5 meses, um pouco antes do que é preconizado, né, que vocês sabem que é aos 6 meses, e ele teve nesse mesmo período uma introdução à creche, porque a mãe voltou a trabalhar com o vencimento da sua licença maternidade. Quando a gente checa o cartão vacinal, a gente vê que apesar dele estar com 8 meses, ele só foi vacinado até 5 meses. Ou seja, ele não recebeu as vacinas dos 6 meses, nem a vacina influenza recomendada aos 7 meses, né? Ele também não recebeu provavelmente a vacina para Covid, que é licenciada a partir dos 6 meses. E como que esse bebê ele está em relação ao seu exame físico no atendimento? Irregular estado geral, descorado 2 cruzes, desidratado 3 cruzes, sonolento, anictérico acianótico afebril. A gente observa uma fontanela anterior abregmática deprimida e ele está pesando 8 quilos. A frequência cardíaca está 134, a respiratória 45 e ele satura 97% em ar ambiente. E a sua PA está 60 por 40 milímetros de mercúrio. E aí, pessoal, o que chama a atenção até agora? Além dos sinais de acometimento hemodinâmico que a gente vê aqui, né? A gente vê que o paciente tem nítidos sinais de desidratação, em que a gente observa a fontanela deprimida, e é importante a gente verificar que ele está taquicárdico. E será que ele está hipotenso? A gente tem que relembrar que a pressão sistólica limítrofe, ou seja, o valor do percentil 5 para ela na faixa etária desse bebê que tem 8 meses, é quanto? 70. Então ele está hipotenso, tá certo? Então provavelmente ele já tem sinais aí de choque hipovolêmico, porque lembrem que geralmente a hipotensão, principalmente no contexto de um choque séptico pediátrico, é uma alteração que ocorre tardiamente, certo? Aqui a gente avalia ainda em relação à parte hemodinâmica que ele tem pulsos periféricos fracos, um tempo de enchimento capilar prolongado de 4 centímetros, ele tem um turgor mole e que retorna lentamente, um sinal da prega, então, compatível com uma desidratação muito grave. Ele também tem olhos encovados e mucosas secas. O restante do seu exame, quando a gente vê a parte de horoscopia, otoscopia, tórax e abdômen e neurológico, estão ok, né? Aqui eu coloco essa sigla NDN, que é nada digno de nota, tá certo? Qual que é a hipótese diagnóstica desse nosso paciente? Ele está com choque hipovolêmico secundário a uma desidratação grave de etiologia relacionada a uma diarreia aguda, certo? Aqui pela história, a gente fica na dúvida se esse paciente está com uma diarreia aguda viral ou bacteriana, né? Mas a princípio, como ele é um lactente, ele tem episódios numerosos de fezes com muco e ele teve febre, a gente vai pecar pelo excesso, né? E obviamente fazer um tratamento aí voltado para uma etiologia bacteriana e entrar com antibiótico terapia sistêmica, tá?
No caso, como ele tem uma repercussão mais grave, com choque, ele vai ser recomendado aí de ser feito endovenosamente, e no caso a primeira escolha é o ceftriaxona, tá certo? E qual que é o plano de reidratação que vocês vão fazer? Obviamente é o plano C, em que a gente vai fazer uma fase de reparação, né? A gente está diante de um bebê de menos de 1 ano, então a gente vai fazer 30 ml por quilo de soro fisiológico ou ringer lactato para correr em quanto tempo? Em 1 hora. E a gente vai fazer os 70 ml por quilo restante programados em 5 horas. Essa é a nossa primeira fase de reparação. E depois a gente vai programar a fase de manutenção naquela proporção do soro fisiológico para o soro glicosado, né? 4 partes do glicosado para 1 do fisiológico para correr em 24 horas, com KCl a 19,1%, e a gente vai fazer a terceira fase de reposição num soro ao meio, ou seja, 50% de soro fisiológico com 50% de soro glicosado a 5%, para correr em 24 horas em paralelo com a manutenção, lembrando do volume aí de 50 ml por quilo, tá certo? E acho que é interessante, pessoal, vocês treinarem isso, fazerem as contas, eventualmente em provas, vocês vão se deparar com a necessidade de fazer esses cálculos, então aproveitem o momento para treinar, né? Façam aí no papel, peguem o peso do paciente e calculem os volumes e como que vocês colocariam na prescrição, tá certo? Eu vou deixar aqui disponível para vocês, junto à aula, colocarem no Classroom, pode ser como forma de pergunta, vocês podem enviar o arquivo de vocês com o nome individual de cada um, para que eu possa ver o raciocínio e como que vocês colocaram na prescrição desse paciente, os soros, tá bom? Isso é importante, parece uma coisa muito específica do pediatra, mas quem for trabalhar com criança, seja no posto de saúde ou num pronto atendimento, tem que saber minimamente como prescrever uma reidratação, certo? Porque é uma doença, como eu falei para vocês, muito prevalente, as diarreias agudas, tá certo? Isso, pessoal, eu me deixo então à disposição e vocês podem enviar aqui no Class, como eu falei, o exercício, tá certo? Pode ser digitalizado ou pode ser no Word, como vocês quiserem, não tem problema, tá? Mas o intuito é vocês aproveitarem esse momento para treinar, para tirarem as dúvidas e conseguirem aproveitar e aprender esse conteúdo que é importante para o médico generalista, tá bom? Até mais e até a gente se vê aí na próxima aula.